Alô, boa noite, pessoal do Facebook, boa noite, amigos, familiares. Nós estamos aqui reunidas essa noite para conversar mais uma vez com vocês, neste mês de agosto, lilás, o mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Meu nome é Ana Cristina, sou professora da Rede Pública Municipal de Ensino, pedagoga, psicopedagoga clínica e institucional, especialista em educação inclusiva e atualmente eu curso gestão pública. Essa live ela tem o objetivo de discutir, de refletir um pouco sobre a questão das fases da vida da mulher. A violência doméstica ela não acontece apenas num grupo seleto de mulheres, mas ela pode acontecer nas diferentes fases, e é isso que nós vamos discutir com as nossas super convidadas. A Lei Maria da Penha, a 11.340, muito conhecida por todos nós, surgiu justamente da necessidade de inibir os casos de violência doméstica no Brasil. O nome ele foi escolhido justamente para homenagear a farmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes, que sofreu agressões durante 23 anos e ficou paraplégica após uma tentativa de assassinato. O julgamento naquela época teve muitas dificuldades, justamente porque não tinha uma lei específica que criminalizasse esse tipo de situação. Hoje, com a Lei 13.340, a Lei Maria da Penha, esses crimes contra a violência contra a mulher começaram a ter algumas considerações. Muitas são essas reflexões que nós podemos fazer para ter o enfrentamento da violência contra a mulher. Os pontos mais importantes a ser levado em consideração é justamente essa questão das diferentes fases da vida da mulher, as suas vulnerabilidades e as suas especificidades. Para refletirmos sobre essa questão, eu trouxe para vocês 3 super convidadas que tenho, né, até hoje o privilégio de convivi profissionalmente, conheço as 3, e para mim é um super prazer e uma honra tê-las aqui conosco. A primeira é a Alda Maria Carrara. A Alda é pedagoga, psicopedagoga clínica, especialista em violência doméstica contra crianças e adolescentes e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Boa noite, Alda. É uma honra ter você aqui conosco. Boa noite, Ana Cristina, boa noite, colegas, boa noite, pessoal que está aqui com a gente. Primeiro, parabéns, né, por todas as lives que você vem desenvolvendo durante esse mês, trazendo temas e pessoas de tamanha importância aqui para a nossa sociedade e de temas importantes também. E hoje é uma honra estar aqui, obrigada pelo convite, espero poder contribuir junto com as demais colegas, trazendo um pouquinho da violência no âmbito da fase, né, da criança e do adolescente. Obrigada, Alda. A nossa próxima convidada é a Ana Maria Pedro Liski. A Ana Maria ela é psicóloga clínica, pós-graduanda em neuropsicologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Além disso, ela é psicóloga da ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, da subsede regional de Jundiaí, desde 2006. Boa noite, Ana Maria. É um prazer tê-la aqui conosco. Boa noite, Ana. Boa noite, colegas. Boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite, Ana. É uma honra participar de um tema tão importante que a gente está vivenciando e podendo contribuir um pouco mais sobre isso. E agradecer esse convite a todos e parabenizar pela iniciativa. É um prazer ter você conosco, Ana. E a nossa próxima a próxima convidada é a Daiane Bandeira. A Daiane Bandeira, ela cursa a gestão pública e ela também foi presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência da cidade de Itupeva. É um prazer enorme ter você conosco aqui, Daiane. Daiane, desculpe. Boa noite a todos. O prazer é todo meu, Ana. Eu agradeço aí a oportunidade de estar junto com você, né, com vocês, para compartilhar, né,
um pouquinho aí sobre toda essa experiência, né, que a gente tem, e também levar a informação para todas as mulheres que sofrem, né, de violência doméstica. Então, muito obrigada aí, boa noite. Eu que agradeço, é uma satisfação e eu já agradeço inicialmente pela acolhida e pela participação de vocês, pela disposição, né, a disponibilidade de estar aqui nessa noite, discutindo e refletindo, trazendo um pouco de informação para todas nós. É muito importante essa rede de apoio, essa rede de informação, né? Eu posso não estar sofrendo violência doméstica, mas nós sabemos que muitas mulheres elas sofrem com isso. E a rede de apoio ela é muito importante para que nós sejamos canais de escuta, canais de informação e de ajuda para essas mulheres que tanto necessitam. O local no qual as crianças elas mais vivenciam a violência é dentro de casa. Nós sabemos disso que muitas crianças elas presenciam N e inúmeras situações de violência. Evidências mostram que a violência e a vulnerabilidade dessas crianças, elas aumentam justamente nos períodos de férias escolares, de recesso e até mesmo no decorrer desse processo que nós estamos passando com a pandemia. Como também, né, pandemias e processos que fazem com que as crianças elas passem um período muito maior nas suas casas. Alda, a criança que vivencia essa situação, nós podemos afirmar que ela é vítima direta e indiretamente, ou seja, ela pode ser que não seja a vítima física ou psicológica, ou seja, que o agressor cometa a violência justamente com a criança ou com o adolescente, mas ela acaba se tornando uma vítima indireta, pois crescendo, né, num ambiente desfavorável, o seu desenvolvimento e o seu crescimento, logicamente, não será sadio, né? E eu gostaria que você abordasse um pouco essa questão, né, desse desenvolvimento desfavorável que essas crianças têm por crescer nesse ambiente com violência doméstica e também os tipos mais frequentes de violência que você pode tipificar para nós essa noite, que as crianças também sofrem. A gente acaba estudando cada vez que nós somos convidados para participar de uma discussão, de uma reflexão, né? E hoje aqui eu represento o conselho, né, da criança e do adolescente. E vendo algumas, né, notícias, algumas reflexões aqui, existe uma porcentagem grande de crianças do Observatório do Terceiro Setor, de 2016 a 2017, 57% das pessoas são crianças e adolescentes que sofrem violência. Das violências, 57% são crianças e adolescentes, então são muitas crianças. E quando você toma um pouquinho o exemplo desse momento de isolamento social, da questão da pandemia, né, que eu acho que a luz, né, para nós clareia um pouquinho mais, de que é um momento silencioso para as violências, né? Então, nós temos discutido isso aqui em Jundiaí, do quanto não tem notificadas as violências por conta de estarem dentro de um conceito de família que, para nós, estão protegidas, né? Mas 57% delas acontecem dentro das casas, né? E a maior delas, eu nem sei se a gente poderia dizer que é a maior delas, mas uma comum é a violência sexual, né? A comentada atualmente, mas é a violência sexual porque é o vulnerável, né? A criança está vulnerável, ela fica normalmente com as pessoas que cuidam dela e que nesse momento se aproveitam dessa ingenuidade, desse desenvolvimento da criança por achar que é natural para você, né? Então, normalmente o adulto, o abusador, no caso, o agressor, vai dizer que é natural para ela participar desses momentos. E com isso a criança, ela é levada ao ato. Então, a discussão nem cabe aqui, mas de que normalmente ela não é tão vítima, mas já colocada como aquela que aceitou
a esse tipo de violência, isso é nulo para nós, né? A criança ela vai ser sempre a vítima, né? E no caso, é lógico, tanto meninos como meninas sofrem violência, mas a menina, normalmente, ela vai sofrer mais, até por conta do desenvolvimento corporal, né? As psicólogas estão aqui, podem falar até um pouco melhor, mas a gente sabe que a menina se desenvolve muito mais rápido que o menino, né? Então, tem aquela fase em que a menina aparece um mulherão, né? E é uma menina ainda. E, independentemente da sua idade, ela tem que ser considerada como criança ou adolescente. E acho que uma das outras violências que a gente pode citar como importante é a violência emocional. Eu trabalho já também há 10 anos, em outros momentos também nos encontramos, né, Ana? No Núcleo de Apoio à Aprendizagem, onde recebemos 350 famílias, lógico, crianças e adolescentes com dificuldade de aprendizagem. E por lá chegam também crianças também vitimizadas de toda forma. E na sociedade jundiaiense como um todo, a gente sabe que as organizações que recebem crianças e adolescentes têm, na sua maioria, essa violência emocional, vivida por conta de desajustamentos familiares, né, conjugal, ou desestrutura financeira, e que aí acaba sobrecarregando a criança nas questões de participação de discussões, ou de incutir, né, na cabecinha delas de que elas são as principais causadoras disso, porque precisa pagar aquilo e tudo que ela precisa para se desenvolver. Então, acho que é um momento de que precisamos chegar, sim, nos adultos, mas nós estamos no movimento, e eu acho que isso está geral, vendo, assim, muitas questões lúdicas, mostrando a violência. Hoje mesmo eu vi o semáforo no corpinho da criança, onde eu toco e onde eu não toco, né? E aí a gente discute até que ponto eu mostro isso para a criança e que ela vai entender aquilo como algo de importância para ela se cuidar, ou se eu afloro alguma coisa naquelas pessoas que já têm uma tendência a ser o agressor. Então, é importante esses momentos porque a gente vem refletindo e ponderando um pouco aí. Sim, Alda, e eu acredito que nós, enquanto educadoras, né, que nós participamos do processo, você dentro do Núcleo de Apoio à Aprendizagem, onde eu tive o prazer de trabalhar com você, e também enquanto professora dentro da sala de aula, nós percebemos algumas situações nas crianças em relação ao comportamento, né? Eu comentei na última live que nós tínhamos uma criança na escola que apresentava uma certa agressividade com meninas, e isso com professores, com os adultos, enfim. E depois de investigar a situação, nós constatamos que ele presenciava muitas situações de violência por parte do pai com a mãe. Então, as crianças elas aprendem por modelo. Então, se eu estou num ambiente onde as pessoas resolvem os problemas com um grito ou ou não é nem a questão de resolução de problema, nós sabemos que a violência doméstica ela não tem uma causa, né? Uma causa do porquê ela acontece, né? A vítima ela não tem culpa do que aconteceu, né? E presenciando essas situações de agressividade com a mãe, ele reproduzia esse processo dentro da escola, trazia isso para dentro da escola, e quando ele via uma situação de desconforto e de repúdio das pessoas por conta desse comportamento, ele ficava totalmente transtornado, porque ele achava que eu não tinha que achar ruim. E as meninas também não, porque era o funcionamento da casa dele e era esse o comportamento que ele aprendeu. Né? Os modelos de aprendizagem, né, Alda, elas são, eu acredito que são muito importantes nesse processo de infância, de constituição, de respeito, de tolerância. Né? A gente percebe que as famílias que têm essa problemática,
e às vezes acha que fica dentro da casa, né? Que é um problema isolado da sociedade. E não é. Em algum momento, esse problema ele vai explodir dentro da sociedade. Sim, só complementando que realmente a sua pergunta direcionava ao comportamento, eu acabei esquecendo de mencionar, o quanto muitas dessas dificuldades, vamos falar então no nível escolar primeiro, o quanto dessas dificuldades não são propriamente de conteúdos de escolarização, são de conteúdos que ela traz da história de vida vivenciada, talvez não dá para dizer se é erroneamente ou não, porque é um modelo que ela tem, né? O ideal seria desconstruir esse modelo, mas o quanto necessário se faz aí políticas públicas, então falo, né, em políticas públicas que garantam o apoio a essas meninas, essas crianças e adolescentes que sofrem qualquer tipo de violência e que vão, lógico, desenvolver comportamentos, não diria assim, diferentes, comportamentos que inadequados é o termo que eu ia dizer, mas normalmente não previstos para as crianças nessa fase, né? A criança, normalmente, ela está alegre, ela compartilha, ela responde, ela pergunta, e a gente começa a notar um comportamento mais tímido, mais acuada, mais triste, né? Com menos cores, quando a criança está sofrendo algum tipo de violência. Sim, e assim, é notório, né? Essa questão do comportamento e dessas alterações, assim, tanto da apatia, né? Da tristeza, de ela não ter vontade, e de repente também o processo inverso, né? Que aí a criança explode, ela não dá conta de toda a problemática, porque ela não compreende o que acontece, né? Isso respinga na família toda, né? Não é só, né? Eu acho que é muito importante a gente enfatizar a proteção à criança nessa situação, ela tem que acontecer, né? Pelo poder público, né? Porque não tem como uma criança crescer e se tornar um adulto sadio convivendo com uma situação dessa, né? E aí temos, depois, né, mais para frente na live, nós vamos discutir sobre a questão das redes de atendimento, mas é muito importante a escola, e a escola ela não tem, porque eu sou professora e eu sei disso, nós não temos a incumbência realmente de resolver esse problema, porque nós não vamos resolver esse problema de ordem, dessa ordem, né? Porque isso acontece dentro da casa, a gente não tem esse domínio. Mas essa observação, de perceber que está acontecendo algo diferente, de tentar entender, tentar saber o que está acontecendo, e direcionar e encaminhar essa criança para a rede de atendimento adequada, seja ela a vítima direta, como eu disse na pergunta para a Alda, ou indireta. Ela está lá enxergando o que está acontecendo com o pai, com a mãe, com o companheiro, enfim, com o tio, com o irmão, que nós não sabemos quem são os autores da situação, mas que ela necessita, e ela vai necessitar mesmo de apoio, tanto quanto ela estaria, se ela estivesse envolvida, na verdade, na situação de violência. Então, a atenção do adulto e da escola, ela acaba sendo, às vezes, o único socorro, o único grito, a única possibilidade de ajuda, né? No que se refere a essas questões de maus tratos contra a mulher, né, que produzem também perdas de todas as ordens, né, na estrutura física, na mental, social, sexual, na mulher como um todo. Quando ela sofre a violência doméstica, nós sabemos que isso vai produzir alguma perda nessa mulher. E quando se trata da mulher idosa, essas perdas, elas podem acontecer de uma forma irreparável, né? Os prejuízos que a violência pode acometer nessas mulheres, né, nas mulheres idosas, podem ser irreversíveis, justamente por conta da idade, das condições físicas, para elas conseguirem se recuperar diante de toda essa problemática. Nessas condições, a mulher idosa, ela acaba sendo mais vitimada,
porque ela tem dificuldade também de denunciar. Muitas vezes ela não tem condições de denunciar, porque às vezes o agressor é o filho, é o marido, então ela se silencia. Muitas acabam se isolando, né? Se isolando do convívio social, não conversando com outras pessoas. Nós sabemos que conforme a nossa idade vai chegando, a gente tem uma tendência de ficar mais resguardada na nossa casa, né? E isso acaba dificultando essa questão da denúncia da mulher idosa. Eu gostaria que a psicóloga Ana Maria comentasse conosco agora sobre a violência contra a mulher idosa. Nós podemos nos remeter aos diferentes tipos e formas. Eu gostaria que você falasse sobre os tipos de forma que essas mulheres idosas elas sofrem, né? Não somente física, nós percebemos também que a mulher idosa também tem uma tendência de sofrer também a questão da violência patrimonial, né? Principalmente por conta dos parentes, dos filhos, sobrinhos, daqueles que estão mais próximos. Ana Maria, você podia comentar conosco essa questão da mulher idosa? Bom, Ana, queria começar colocando que, assim como as crianças e adolescentes, a maioria dos casos de violência contra a mulher idosa acontecem dentro de casa, no lar, no próprio lar em que ela mora, onde deveria ser sinônimo de proteção. E, na maioria dos casos, por parentes próximos ou pessoas muito próximas também. Quanto às perdas irreparáveis, sim, isso é uma realidade. Muitas vezes, os danos psicológicos causados por essas violências, as mulheres não vão conseguir ter tempo hábil para se recuperar, se recompor, se reconstruir pela idade. E se a gente falar em questões de violência física ou sexual, que também acometem as pessoas idosas, infelizmente a gente vai para uma parte ainda pior, que pode ser muitas vezes fatal, já pela fragilidade que essa pessoa está vivendo. Se nós pegarmos dados do Disque 100 do ano passado, de 2019, nós percebemos que 38% dos casos de denúncia estiveram relacionados à negligência. Então, a família negligenciou situações em que a mulher idosa precisava de cuidados. 26,5% esteve relacionado à violência psicológica, humilhação, xingamentos, brigas, maus tratos, no sentido de diminuir a mulher, né? Principalmente em relação à idade. 19,9% estava relacionado ao que você comentou sobre a violência patrimonial ou financeira, onde a mulher é usurpada dos seus bens, ficando numa situação financeira difícil, onde não consegue nem suprir os seus gastos, por filhos, parentes que se dizem estar precisando do dinheiro, ou nem ao menos elas são consultadas. E 12,6% ainda entra na parte de violência física. Isso daí foi a parte do Disque 100 do ano passado. Mas é importante destacar que muitas vezes as denúncias não vinham somente com um caso, eles vinham normalmente associados 2 tipos de violência ou mais. E também, além disso, é muito comum o abandono, a violência sexual, como já comentei, a violência medicamentosa, que é você tirar, esconder, omitir medicamentos ou medicar sem o consentimento médico, sem uma indicação médica, medicar por conta. Também existe uma violência institucional, que são nos casos das instituições, quando elas não estão cumprindo o dever dela, tanto de proteção quanto da idosa, quanto do acolhimento, ou quanto ela não está sendo bem atendida e ela sente que o descaso ocorre por ela ser idosa. Isso tudo leva, muitas vezes, casos de autonegligência, em que a mulher vai se sentindo diminuída e também começa a se negligenciar, a deixar de se cuidar, não alimentar-se direito, não tomar banho, não fazer as atividades que ela deveria fazer.
podendo chegar até o que a gente sabe que acontece da violência autoprovocada, que a gente sabe que aí são tentativas de suicídio e suicídio. Então, nós vemos que a violência contra a mulher idosa, ela é bastante grave. Daí temos as questões, aí você comentou da dificuldade de denunciar. A mulher idosa, lógico que não todas, hoje em dia, se a gente falar em idosos, a gente também vai ter uma grande parte da população que está saudável, que está ligada, conectado, mas nós temos também uma parte da população idosa que já está fragilizada. E aí sim, essa situação se complica ainda mais. E acontece da dificuldade de denunciar, sim. Isso está relacionado ao constrangimento, muitas vezes elas sentem vergonha de ter que falar que está sendo agredida, ou que um filho está batendo, ou que um filho está tirando o dinheiro dela. Além da dependência, muitas vezes ela depende de alguém para ser cuidada, ou até mesmo a dependência emocional de não ficar sozinha. E isso pode gerar medo da família se afastar dela porque ela denunciou alguém da família. Além de medo da represária do seu cuidador, que muitas vezes é o agressor. Então, ela tem muito receio em relação a isso. Além do mais, se a gente está falando de um idoso que já está mais fragilizado, ele muitas vezes não vai ter acesso a meios de informação e nem de como denunciar. Então, ele vai depender muito da sociedade, do sistema de saúde que ele frequenta, de perceber que essa idosa está passando por uma situação de violência, para que ela possa ser ajudada. E outra questão também da não denúncia, muitas vezes se relaciona ao lado da culpa. Por quê? Como a gente comentou, muitas vezes o agressor é um filho, uma filha, e que ela criou. E assumir que ela precisa denunciar, ela vai ter que lidar com uma culpa de que ela vai sentir, eu não criei, daquela situação, eu não criei direito, eu não fiz o meu papel como mãe como deveria. Então é muito mais complicado para ela chegar nesse ponto de denunciar. Acho que está relacionado a mais ou menos isso. A questão da mulher idosa, ela envolve muitos sentimentos, né? Porque você imagina, você chegar numa altura da sua vida, que é para você ter tranquilidade, né? E aí você se vê numa situação de violência, e normalmente, como você disse, trouxe esses índices para nós, a grande parte dos crimes que são cometidos contra a mulher idosa é justamente pelos próprios familiares. Não são estranhos. Sim. É um filho, é um sobrinho, é um marido. Então, o enfrentamento é muito difícil. Né? Tem o lado emocional, da onde eu errei, o que eu fiz de errado, para que hoje eu estivesse passando por isso, né? E é muito intenso também essa questão do patrimonial, né? E eu achei muito interessante também esse dado que você trouxe, que eu nunca tinha parado para pensar a respeito da violência em relação à medicação. Isso é muito importante, né? Muitos idosos, eles não têm condições justamente de administrar essa questão da medicação. E o familiar e o responsável que está junto a ele é responsável por isso. Então, tirar a medicação e não dar a medicação é um crime também de violência contra o idoso, né? E esse grupo específico, e aí nós voltamos também nesse nível de reflexão e de discussão, de pensar sobre a rede de apoio, o olhar das pessoas, dos vizinhos, da rede de atendimento de médicos quando chega um idoso no hospital, de verificar se está tudo em ordem, se ele está realmente em condições, né? Isso tudo faz parte também do enfrentamento da sociedade contra a violência contra a mulher idosa e contra o idoso, e eu acredito que seja um papel social de todos nós, né? Não é só... a família não está cumprindo, o poder público, a sociedade civil tem que fazer a sua parte também. É isso, eu acho que é o fundamental da participação dessa live,
de nós estarmos levando esse tema para a reflexão da sociedade em geral. Todos nós podemos vivenciar, perceber um vizinho, perceber uma pessoa próxima passando por essas situações. Que sinais que eu vou ter que prestar atenção, então, enquanto a isso? Se eu percebo não só questões, muitas vezes, de gritos ou de uma violência explícita, essa é até mais fácil de você perceber, mas é muito importante você perceber se a pessoa idosa parou de sair. É lógico, numa situação de pandemia, o isolamento social dificulta essa percepção. Mas se aquela pessoa abrir a janela, parou de abrir, o que será que está acontecendo? Então, pequenos detalhes podem ajudar a favorecer isso. Por quê? O isolamento, a diminuição do apetite, emagrecimento, alterações de comportamento, são todos sinais que a idosa pode apresentar, mostrando de uma maneira inconsciente que está sofrendo a violência por alguém próximo, por alguém da família, que ela não está bem, que provavelmente está precisando de ajuda. Isso mesmo. Eu acabei, e nós iniciamos as nossas reflexões aqui, e eu acabei esquecendo de falar para quem está nos escutando, nos ouvindo, nos vendo, se caso tiverem algumas perguntas que sejam direcionadas para as convidadas ou para mim, pode colocar aí no chat. Se não conseguirmos responder ao longo da live, podem ter certeza que eu vou estar direcionando as perguntas para elas, e assim que elas responderem, eu direciono as respostas para vocês. Isso também vale para o pessoal do Instagram. Se tiver alguma pergunta, coloca aí que a gente, no momento oportuno, a gente responde para vocês, ok? Continuando a nossa reflexão, de acordo com os dados da ONG, as mulheres são as maiores vítimas de violência. E, principalmente, agora, nesse momento, nós vamos refletir por um outro grupo. É a mulher com deficiência, né? Elas sofrem 3 vezes mais violência do que as mulheres sem deficiência. É notório que a violência doméstica atinge todas as mulheres, em diferentes idades, não escolhe classe, não escolhe etnia, e atinge também as mulheres com deficiência. E elas são mais expostas a maiores riscos e têm ainda maiores dificuldades para obter, além de informações, e elas têm dificuldade de apresentar as denúncias. Eu gostaria que a Daiane, né? A Daiane, ela tem uma experiência tem experiências, né? No Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Ela pode falar para nós nessa noite quais os obstáculos que a mulher com deficiência tem, tanto para superar a questão da violência, como também a dificuldade para sair do ciclo da violência e também de denunciar. Quais são esses obstáculos, Daiane, que as mulheres com deficiência elas apresentam ao longo desse processo de violência doméstica? É aquilo que você falou, né, Ana? A mulher sem deficiência, ela já tem algumas vulnerabilidades, né? Ela tem uma questão de afeto com o companheiro, com o agressor, né? Tem também medos, às vezes não tem o próprio apoio da família, né? E a pessoa com deficiência, a mulher com deficiência, além dela ter tudo isso, né? Ela tem também as particularidades dela, por ela ter uma deficiência, né? Vamos supor, uma pessoa com deficiência auditiva, ela chega numa delegacia, se ela não tem uma intérprete, como que ela vai fazer a denúncia? Então, muitas vezes, eles acabam não fazendo a denúncia, elas não acabam não fazendo a denúncia, porque não tem um intérprete, um deficiente visual, né? Primeiro que, muitas vezes, precisam de um acompanhante, né? Isso gera um constrangimento para a pessoa, às vezes, o próprio acompanhante é o agressor, né? Então, uma pessoa que é deficiente visual, além ou física, né? No caso do deficiente visual, ele precisa ter, para assinar algum papel que seja em braille, para ele poder, né, ver, poder assinar, enfim, né? Então, já encontra dificuldade aí, né? Eu tive pesquisando e um dado que em 2019, no Disque 100, de 11.752 casos de violência doméstica, 51% foi com a pessoa com deficiência.
Aí tinha 54% que é com as mulheres com deficiência mental, porque também, às vezes, a pessoa que tem uma deficiência mental, ela sofre uma violência, ela vai numa delegacia, o profissional vai estar preparado para receber essa pessoa, né? Então, existem ainda muitas coisas ainda para, né, muitos paradigmas aí para ser quebrados, né? Que nem o do dado também está falando que 19% das mulheres com deficiência física sofreram violência, né? Também tem 7,9% com deficiência intelectual, que é diferente da mental, né? E 2,5% registro de mulheres com deficiência auditiva. Então, para você ver, né? O auditivo ela não faz a denúncia, né? Ela não faz a denúncia porque ela não tem alguém que vai entender. Se ela chegar numa delegacia, não vai ter ninguém que vai entender ela, né? Não tem uma delegacia que tem um intérprete, né? E ela acaba não fazendo a denúncia, né? E isso é previsto na Convenção da Pessoa com Deficiência, até mesmo na Lei Brasileira de Inclusão, que o Estado tem que dar todo apoio para elaborar essas políticas públicas. Eu sei que não é o foco não é políticas públicas, mas da live, né? Mas precisa se ter, né? Políticas públicas para que pensem nisso, né? Nessa questão de ter profissionais capacitados para receber essa pessoa, né? Que nem, por exemplo, até então, eu vi uns relatos que a lei ela já existe há 14 anos, né? Essa lei, a Lei Maria da Penha. Só que agora que chegou para o público com deficiência auditiva, até então eles não tinham esse conhecimento, né? E hoje, agora que começou a ter um pouco esses levantamentos, né? Esses debates, mas até então não tinha muitos debates. Enquanto isso, os casos estão crescendo, né, de violência. Então, precisa se pensar, né, em colocar profissionais que sejam capacitados para atender essas pessoas, né? Daiane, você colocou um ponto muito importante que é referente a questão, embora a live realmente não seja o âmbito de discussão, não é essa questão das políticas públicas, né? Você falou muito bem dessa questão da Lei Maria da Penha, que já tem 14 anos, né? Ela completou agora no último dia 7 de agosto, né? E a Lei Maria da Penha, eu falo que existe muitos estigmas, né? Muitos preconceitos em relação a essa lei, até por falta de conhecimento mesmo. A Lei Maria da Penha, ela tem, lógico, a função de criminalizar a questão da violência doméstica, né, da violência contra a mulher, mas ela é uma lei muito mais ampla do que isso, né? Ela tem artigos que prevê a questão da assistência, da rede de apoio para essas mulheres, né, que são vítimas de violência, quais são as competências que a autoridade policial tem diante da questão das denúncias, o que tem que ser feito, mas às vezes não, a lei em si, a legislação em si, muitas vezes ela não dá conta de toda a diversidade que acontece dentro da sociedade, né? A violência doméstica é das situações. E as políticas públicas, elas vêm com uma forma de fazer com que essas leis também sejam viáveis dentro do grupo social. Essa é uma das funções, né? A denúncia, na verdade, é um termômetro, né, para o poder público para realizar essas políticas públicas. Às vezes, como não tem tantas denúncias, né, notificadas, né, a gente tem subnotificações, mas as notificações realmente é o termômetro, né, para o poder público direcionar esse olhar, né, ou a representação dos nossos vereadores, dos nossos deputados, enfim, de quem está no poder legislativo, de ter esse olhar mais direcionado diante de cada situação também. Nós temos essa questão também, de ter conhecimento a respeito de determinadas situações de públicos, de demandas sociais que vão acontecendo. Então, realmente, a lei, ela acaba, às vezes, não é que ela não é aplicada, né? Muitos questionam, mas não é aplicada. Mas não é que ela não é aplicada, ela necessita desse mecanismo de políticas públicas também
para dar esse suporte para realmente efetivar. Precisa ter uma rede de atendimento. E aí, como você comentou, como é que uma mulher, né, que tem uma deficiência auditiva vai chegar dentro de uma delegacia da mulher, ou de um hospital, ou de outras redes de apoio, de outros equipamentos, sendo que ela não tem um intérprete de Libras. A questão da mulher também deficiente, que tem a questão cognitiva, deficiência, né, cognitiva, como é que ela vai fazer essa denúncia? Como é que ela vai ter acolhimento, né? E tudo isso ele tem que ser direcionado. Só corrigindo a minha fala, né? Não sei se todo mundo entendeu. A deficiência, o deficiente mental só é considerado quem tem esquizofrenia, né? As outras deficiências mental, o deficiente mental, e até então ele não era considerado deficiente, ele era considerado doente, né? Mas o deficiente mental é quem tem esquizofrenia. O intelectual é que tem uma dificuldade de aprendizado, né? Uma dificuldade de aprendizado mesmo. Intelectual, ela acaba afetando essa habilidade de expressão, né? De ter esse discurso, de contar. Ele afeta algumas áreas cognitivas que acaba impedindo de ele conseguir estabelecer essa comunicação com o outro e de se fazer entender. Né? Acaba não tendo um discurso claro e a ponto de conseguir realmente identificar a questão da violência. Da violência. Os homens, eles não são, e eu não acredito nisso, naturalmente violentos. Eles aprendem a ser violentos. A associação entre a masculinidade, a guerra, a força, é uma construção cultural. Da mesma forma que a paz, a emoção, a vocação para cuidar são qualidades que a sociedade diz que é natural para uma mulher. E também elas são aprendidas ao longo da primeira infância, ao longo da nossa vida. Tudo nós aprendemos. Desde pequenos nós somos projetados para algo, para sermos homens, para sermos mulheres, enfim. Nós temos modelos sadios. Eu tenho um modelo de família sadia, eu tenho um modelo de mulher, um modelo de pai. E tudo isso faz com que você pode projetar esse adulto de ele ser sadio ou não. Isso vai depender realmente da experiência e desses modelos que nós vamos tendo ao longo da vida, principalmente da criança e do adolescente, que é o processo de formação do indivíduo. Alda, eu gostaria que você falasse para nós um pouquinho sobre a formação da criança pela família e pela escola, desse modelo, né, que nós temos de homem e de mulher. Como eles podem acarretar e acabar efetivando em futuros casos de violência doméstica. É interessante quando a gente fala de tipos de violência e a gente acaba fixando em um único modelo, né, num único tipo, sendo que ele assim, tem variáveis, até dentro dos tipos tem subtipos, né? E acho que uma delas é essa, quando os novos tipos de família hoje, nós sabemos que são formados de diferentes maneiras, né? Então, a começar por aí. Então, quando eu falo da influência do pai ou da mãe dentro de casa, eu estou me referindo a um tipo exclusivo de família, que hoje não é um modelo mais o tradicional. Hoje nós temos modelos vários, né? E eu acho que a criança, ela tem competência para isso, na verdade. Ela desenvolve competência por meio das suas habilidades mais sociais do que as nossas até. Né? A criança, ela tem uma capacidade de evolução tão grande que supera a nossa imaginação até. Então, a partir do momento que o homem e a mulher, nas questões de se incutir no tipo de educação, acaba que violando alguns direitos da criança. Acaba sendo uma agressão quando existe uma punição, por exemplo, só por um dos pais, vamos dizer.
Se você não fizer isso, o seu pai, ou sua mãe, ou sua avó, né? Então, acho que acaba que os modelos que trazemos de homem e mulher como vilões para um tipo de violência, acho até um pouquinho assim perigoso, né? Acho que no trato desse desenvolvimento humano é possível levarmos as crianças a conhecerem as potencialidades que tem de gêneros, né? Tanto um quanto o outro, e o que aquilo tem para oferecer de melhor dentro do seu, do seu meio familiar, que também hoje é diverso. Eu gostaria de destacar, inclusive, algumas importantes notas com relação à violência, até a adoção, né? A adoção ilegal, por exemplo, né? É uma questão que hoje é muito tratada e que ela afere diretamente a criança no caso de serem adotados por dois homens, por duas mulheres, né? Então, que modelos eles terão dentro de casa, né? Então, aí é um papo para outra live, inclusive. Mas quando você me questiona a questão de como a criança vai se desenvolver por meio de padrões, né? De homem e mulher, então eu jogo para uma outra reflexão o que é melhor, de melhor interesse para a criança, que aqui no caso né, a nossa defesa, é a família, né? Seja ela constituída da maneira como for melhor para o seu acolhimento, para o seu cuidado, para não gerar violência, que é a negligência, o abandono, né? Então, eu opto aí por um modelo de pais, sejam eles na forma como se apresentarem, que tenham o maior cuidado possível para não gerar, inclusive, outros casos que a gente sabe que é de violência ou de alienação parental, né? Que muitas vezes vem aí muito forte dentro da família, quando se separam ou ainda quando não se separam e querem colocar a criança como mediador dessa relação. Não sei se eu te respondi, mas eu quis trazer mais à luz a reflexão. Não, foi excelente a sua colocação, Alda. Até um ponto que me chamou a atenção, essa questão que você colocou desses papéis, e você sabe que até dentro da escola e a família, a gente tem uma tendência, né, daquilo do que o homem pode fazer e do que a mulher pode fazer, a menina pode ser isso, a gente tem uma tendência, e acho que a gente tem que ter esse olhar também, né? Você pontuou isso na sua fala, essa questão, né? De mulher só ser de área de exatas, a mulher, ela não é, a gente acaba tendo... Já passamos disso, né, meninas? Não é? Mas a gente vê muito isso ainda. Dentro de sala de aula eu vejo. A gente vê com as famílias. Então, a menina, ela tem que ir para humanas, o homem, ele já é mais exato, né? A menina tem que cuidar, né? A gente vê que aquela questão das próprias brincadeiras, a gente enxerga essas questões e como você disse, o importante é a gente ter essa questão do sadio, né? Do ambiente sadio, que é do que eu quero ser, do que eu posso ser, né? Eu acho que isso tem que ser respeitado, porque cada criança tem uma potencialidade diferente, uma habilidade diferente, né? O homem pode ter uma tendência a não ter as questões mais exatas, ele pode ir para uma área de humanas, né? Ele pode, ainda que agora a gente está vendo mais frequente, mas ele pode gostar de cozinhar, ele pode gostar de ter essa questão do cuidado com a casa, e por que não? Até porque o papel da mulher dentro da sociedade mudou, né? A mulher hoje, ela está dentro do mercado de trabalho, ela participa da renda familiar, né? Então, ela também tem uma outra, né? Trabalho o dia inteiro, quando chega em casa, com o seu companheiro, com a sua companheira, ela quer também ter essa divisão do trabalho, e a gente sabe que isso também acarretou muitas dificuldades em alguns casos, né? De entender esse novo formato, né, Alda? E a gente também sabe que os comportamentos, eles são modificados, né?
A aprendizagem só acontece quando há mudança no comportamento. Assim a gente aprendeu e assim a gente vivencia. A nossa prática é muito clara isso, né? Então, se eu tenho, não é um modelo, apenas um modelo de referência, que vai tornar o ser humano bom ou mal, ou vai tornar agressivo ou menos agressivo, né? Eu acho que as experiências que ele vai viver e que eu posso proporcionar para ele também são importantes, né? Então, é claro que o modelo dentro de casa, ele seria o fundamental, mas nós não temos todas as famílias com um modelo, até por condições, como você mesma disse, financeiras, emocionais, às vezes por uma deficiência, que a gente tem crianças sob o cuidado de mães com deficiências, né? Então, o modelo, o que essa menina vai fazer? Ela vai colaborar com o ambiente familiar. Então, a gente acaba entrando numa outra discussão que tivemos sobre o trabalho infantil. A menina, desde cedo, né, aprende os afazeres domésticos da mulher, assim, pelo modelo que vê ou pela necessidade, né? Então, aí também é uma balança muito importante que acaba sendo um tipo de violência quando eu tiro todo o tempo que a menina, né, tem, a adolescente tem, se ela tiver que despender todo o tempo dela para os cuidados da casa. Então, aí existe, lógico, dentro da lei, a hora e a relevância desses trabalhos por longa duração, ou a mesma atividade sequenciada, né? Então, acaba também vitimizando a menina. Mas é um modelo de rotina que a gente, como educador, traz, né? Os modelos também, eles são importantes para criar a rotina do bem, né? E saber diferenciar aquilo que não está bom. E eu acho importante quando a colega coloca da forma da denúncia, né? A criança também, ela não vai chegar à denúncia, é muito difícil. E a pessoa com que ela tem maior contato para isso é o professor. É sala de aula. Normalmente, é o professor que vai ter o ouvido para essa escuta. É onde ele vai se sentir mais à vontade, né? Ok, Alda. A Lei Maria da Penha, que criminalizou a violência doméstica e familiar contra mulheres, existe desde 2006, mas foi somente em junho de 2019, por meio da Lei 13.836 de 2019, que se tornou obrigatório informar sobre a condição de deficiência da vítima nos boletins de ocorrência, nos casos de violência doméstica, o que pode agravar a pena do agressor. Daiane, poderia comentar essa especificação da lei? O que você acredita que dá dessa relevância, dessa especificação da lei? Sim, Ana. Por exemplo, uma pessoa um agressor, né, quando ele agride uma pessoa com deficiência, ele já sabe das limitações que essa pessoa tem, né? E se ele mesmo assim acomete, né? Então, eu acredito assim que a pessoa tem que pagar pelos atos que ele cometeu, né? E o quanto é importante essa especificação, porque na hora do boletim é muito importante que a pessoa informe que é deficiente, né? Porque às vezes na hora do boletim, até mesmo o próprio profissional, às vezes, porque tem tudo aquele, né? Ah, mas você não vai querer fazer vamos tentar uma conciliação, alguma coisa assim, e aí acaba não colocando que a pessoa é deficiente. Precisa colocar que a pessoa é deficiente, não só o próprio deficiente, mas também aquele que for acompanhar, né? Um vizinho que for ver essa agressão, ele precisa acompanhar e colocar que a pessoa é deficiente, né? Porque se o agressor já sabia que a pessoa é uma deficiência, uma pessoa que tem uma deficiência, que a pessoa tem uma dificuldade, às vezes, de locomoção, ou às vezes uma dificuldade não tem essa autodefesa, né? Essa autodefesa que, querendo ou não, as mulheres sem deficiência ainda têm um pouco, né? Claro que a força do homem é mais do que da mulher, né? Mas eles precisam, realmente, se a pessoa sabe que
que a pessoa tem, que a mulher tem uma deficiência, então eles precisam, né, entender e pagar pelo que eles fizeram, né? Precisa pagar pelo que eles fizeram, porque não dá. Se for deixando, vai acontecendo mais vezes, e aí vai parar onde, né? Muitas mulheres já acabaram sendo mortas porque não denunciou, né? Por causa dessa falta dessa denúncia aí, né? É importante essa especificação da lei também, no momento da denúncia, se colocar, especificar a questão da deficiência, e daí nós voltamos de novo no caso das políticas públicas. Quando você não coloca, não tem esse índice, isso não é um termômetro para o poder público que aquele grupo realmente está necessitando de um outro tipo de olhar. Parece que está tudo bem. Essa é uma situação. A outra, a lei também prevê, tanto a Lei Maria da Penha como essa lei, né, de especificação da questão da deficiência, que o agressor ele tem a pena ampliada em um terço. Então, além do que uma situação, vamos dizer assim, de uma mulher que não tenha deficiência. Então, o agressor, a agressão foi contra uma mulher sem deficiência, vamos dizer, são 6 anos de pena. Para a agressão contra uma mulher com deficiência, essa pena tem aumentado em um terço, né? Porque o que é visto, né? A questão da vulnerabilidade. Então, vamos dizer uma mulher que tem uma deficiência física, né? Como é que ela vai se defender, como ela vai sair daquela situação de conflito naquele momento, né? Ela está totalmente... Uma mulher muda, ou uma mulher surda, como é que ela vai conseguir ter toda essa dinâmica de denúncia, de sair desse ciclo, até mesmo por conta das redes de apoio, de todos os atendimentos que são necessários, as questões também que envolvem a questão da questão financeira delas também. Então, quanto a mulher com deficiência, ela acaba sendo uma situação muito, muito pior. Pela própria vulnerabilidade que ela se encontra, de conseguir sair e de se reconstruir. E esses dados também, Ana, desculpa te cortar, esses dados também foi bom, assim, você especificar que você tem uma deficiência, por quê? Porque vai poder se trabalhar melhor essa questão, né? Essa questão de tanto na área na hora da denúncia, como também essa rede de apoio, né? Eu acredito que seja também a parte mais, a parte fundamental. Então, em todos os equipamentos, eles têm que estar preparados para receber. Porque assim, a mulher, nós sabemos que, por exemplo, ela necessita de um psicólogo. Como é que esse psicólogo ele vai fazer esse atendimento de acolhimento e de tratar essas questões? Como se envolve uma questão de saúde mental que necessita aí de repente direcionar para um psiquiatra para verificar essa questão de depressão, de transtorno pós-traumático, né, de estresse. Como é que ela vai ter todo esse acolhimento? Ela precisa ir lá num CRAS para receber a questão da assistência social. Como é que ela vai ser acolhida lá se não tem um intérprete? Como é que ela vai conseguir se colocar? Como é que ela vai conseguir falar? A mulher com deficiência física, como é que ela vai chegar até lá? Né? A acessibilidade nos prédios, acessar lá dentro? Tem? Não tem? Então, esse olhar, por isso que é muito importante sempre sinalizar, e quem está junto com essas mulheres, que é o apoio delas, ter muito claro e se fazer o direito delas naquele momento. Não, você vai colocar que ela é, sim, deficiente física ou que ela é deficiência auditiva. Né? É importante sinalizar para o poder público que isso acontece e que essa demanda ela é necessária e tem que ser suprida. São direitos, né? Direito à vida, idade, né? Isso não é... Igualdade de oportunidades, né? Igualdade, né? Precisa ter igualdade, na verdade. Exatamente. É muito importante também a gente se atentar especialmente aos idosos que moram sozinhos e os parentes mais próximos. E também pensarmos nas instituições de longa permanência, que muitas vezes eles acabam vivendo em condições precárias, né?
e eles não têm essas condições, às vezes, cognitivas de denunciar, né? Os idosos, nós sabemos que eles são mais suscetíveis, sim, a violações de direitos, muitos não têm condições de realizar a denúncia, eles necessitam de orientações de pessoas, dessa rede de apoio. Muitas vezes, e eu falo isso por experiência, né? Todo mundo conhece a minha mãe nas redes sociais como a Chicletinho, a minha mãe tem mal de Alzheimer. Então, diante das condições dela, ela não tem condições se ela sofresse qualquer tipo de violência, ela não teria condições de fazer essa denúncia, né? E também temos que olhar a questão dos familiares também que vivenciam o convívio com as pessoas que têm determinadas patologias. Eles necessitam também de orientação, também necessitam de cuidados, porque às vezes a situação de violência não justifica, mas as situações de violência às vezes acontecem por justamente a família não ter orientação de como lidar com esse caso dentro das suas casas. Eu gostaria que a Ana Maria, né, que ela trabalha diretamente com isso, né, ela é psicóloga da Abras, nós podemos afirmar, Ana Maria, que a violência contra a mulher idosa poderia ser evitada em alguns casos, principalmente quando a gente se refere a essa questão de demências. Se as famílias e os profissionais que atuam, eles recebessem orientações para saber lidar melhor com os casos, a gente poderia, talvez, afirmar que se essas famílias tivessem o acesso maior à informação, tivesse uma rede de apoio, uma rede de atendimento específica para esses casos, porque a gente acha assim, é só o geriatra que atua com o paciente, isso é necessário, né? Eu falo por mim, eu recebo atendimento psicológico para mim, para eu aprender a lidar com isso e com o que eu sinto em relação a isso. Mas nós sabemos que não é toda a população que tem acesso a esses atendimentos. Você poderia comentar um pouquinho para nós essa problemática? Ana, a informação e a rede de apoio dos cuidadores, ela é fundamental. Fundamental mesmo, principalmente se a gente pensar que as pesquisas todas apontam que a violência contra a mulher idosa aumenta ao passar da idade, então aumentou a idade, aumentar a quantidade de doença e de dependência, e aí entramos também nos casos de demência. Ou seja, quanto maior a fragilidade da idosa, maior o risco dela sofrer violência. E se eu tenho um maior apoio, uma maior orientação aos cuidadores, informação, nós podemos então começar a pensar em estratégias de prevenção. Quem é cuidador sabe o quanto é uma função estressante, o quanto é difícil, né? Muitas vezes, a gente percebe que a pessoa está 24 horas naquela função, muitas vezes não tem pessoas para revezar, principalmente agora no período de pandemia, de isolamento social, em que a quantidade de pessoas em que esse idoso deve ter contato deve ser ainda mais reduzida. Então, é extremamente importante aumentar, e por isso que eu estou lá há 14 anos na Abras, tentando contribuir um pouquinho com esse lado para a orientação dos cuidadores no caso da doença de Alzheimer. Eu queria deixar 2 adendos também sobre a importância da sociedade estar atenta a todo esse assunto que nós estamos conversando hoje, para a gente tentar diminuir a subnotificação. Se a gente denuncia, a gente diminui essa subnotificação, porque a violência ela existe. Ela não está sendo muitas vezes notificada, não está sendo registrada, formalizada. E como você mesmo disse, precisa dessa formalização para que as devidas providências sejam tomadas, inclusive para nós pensarmos em medidas preventivas. Como você colocou as questões sobre as ILPIs, as instituições de longa permanência para idosos, conforme você tem essas denúncias mostrando a importância dos cuidados com os idosos, da violência que existe contra a mulher idosa, lembrando que a maioria dos idosos são mulheres
Então, sim, nós temos muito mais violência contra a mulher na terceira idade. Então, você consegue também aumentar a fiscalização dessas ILPIs. E aí sim melhorar a qualidade do serviço. E queria também finalizar um pouco essa questão, sobre a questão da violência com a mulher idosa. O Senado fez uma pesquisa depois da criação da Lei da Maria da Penha, depois que ela entrou em vigor, e que 66% das mulheres em geral consideraram que com isso a proteção da mulher está melhor. Porém, as idosas, 48,5% ainda se sentem desrespeitadas enquanto mulher no Brasil. 44,8% se sentem menos respeitadas na sua família. 76,4% sentem que a violência aumentou nos últimos anos. 71% não denunciam por medo do agressor, como nós já conversamos, e é uma porcentagem ainda bem alta. E 40,6% avaliam que as leis não protegem as idosas. Então, quer dizer, nós precisamos estar atentos a essas situações e ajudar essas idosas a serem protegidas. E eu queria deixar claro, assim, como denunciar, né? Que a gente fala, como que eu posso fazer essa denúncia como cidadão? Se eu percebo um sinal, eu sei que uma pessoa está sofrendo violência, uma idosa, uma mulher com deficiência, uma criança, uma adolescente. O idoso tem o Conselho do Idoso, mas além disso tem o Ministério Público, a Delegacia da Mulher, o Disque 100, o Disque 180, e nós temos também 2 aplicativos. Um se chama Direitos Humanos BR, que é nacional e inclusive funciona em Libras para os deficientes auditivos, e o SOS Mulher, que funciona em todo o estado de São Paulo. Então, é uma questão bastante importante nós estarmos atentos, e a nossa tentativa de divulgar para diminuir essa subnotificação, para que nós possamos agir de uma maneira preventiva, para que esses casos consigam ser evitados. Exatamente, Ana Maria. Essa live, ela teve esse objetivo, que eu percebo, né, eu desenvolvo um projeto no Clube 28, um abraço a todos do clube, a presidente Edna. Nós percebemos que essas mulheres, né, em situação de vulnerabilidade, e até pelos cursos que a gente vai fazendo, vai participando de lives, enfim, eu tive a sensação que parece que a mulher ela é vista num recorte, né? E a gente esquece da criança enquanto mulher e que também sofre, adolescente, acaba ficando, parece que um recorte. Eu tenho a sensação que eu não gosto de falar desse jeito, mas é essa a sensação e a impressão que me passa. Parece que a discussão da violência doméstica contra a mulher tem um recorte de mulheres que são, vamos dizer assim, úteis, né? Dos 20, vamos dizer assim, até uns 55 anos, 60, enquanto ela está naquela vida útil social. Então, quando no processo anterior de criança, né, e adolescente, e a mulher idosa, não se discute. E existe. Né? Essa semana nós presenciamos a questão daquela menina e tantas outras que esse caso chegou a ter essa repercussão, mas tem muitas que ainda passam e que estão silenciadas, né? Nós falamos das idosas que passam por N situações dentro de casa, e eu também achei um ponto muito importante que você comentou, Ana Maria, da questão da fiscalização dessas casas de longa permanência. Isso tem que ser um processo muito efetivo, né? Acho que uns 30 dias atrás teve também uma denúncia contra a questão de maus tratos em algumas casas. Nós sabemos da dificuldade de atendimento e a gente tem essa questão por isso que eu até perguntei isso para você, dessa questão das dificuldades em lidar, né, com o quadro. Eu falo isso porque eu vivencio todos os dias isso, né? Minha família, meus irmãos, né? Nós passamos por isso.
mas temos orientação de como proceder, de como agir com ela em determinados momentos. Então, isso torna-se um ponto de apoio para o familiar, né? Mas isso, como você falou, há necessidade da sociedade se mobilizar no sentido de realizar essas denúncias, e hoje não precisa ser justamente a vítima, né, que faça, não é a vítima direta. Então, você pode fazer uma denúncia se você sabe do caso de violência contra a mulher, então não precisa ser a vítima, pode ser uma pessoa que saiba, que presenciou, que viu, né, e que sabe de toda essa situação. Então, é importante a notificação, sim, para que os órgãos públicos e para que o poder público tenha esse recorte do que realmente acontece e de quais são as necessidades que a população tem. Né? Quando eu omito, quando eu não denuncio, quando eu sei e eu me calo, né? E isso, quando eu falo, não é só a família, né? Mas nós, enquanto cidadãos, quando eu sei que está acontecendo isso com uma idosa, que a família pratica esse tipo de situação e eu não denuncio, eu sou o agressor também, né? Nós somos coniventes, sim, com essa situação. A Renata Jimenez, boa noite, Renata, ela está conosco, né, aqui nos ouvindo mais. Ela fez uma pergunta direto para a Alda, né? Ela colocou assim: boa noite, Alda. A criança, se acontece dela a comentar algo com o professor sobre algum tipo de comportamento dentro de casa, talvez uma agressão, e isso vem associado com mudanças de comportamento também, o professor se coloca, ele conversa com os pais ou encaminha isso direto para o conselho tutelar? Essa é a questão da Renata e eu achei muito pertinente, porque eu sou professora e nós, no dia a dia, nós temos muitas dúvidas, Alda, de até onde um professor pode colocar e como eu tenho que me remeter quando estou diante dessa situação. E você está dentro do conselho municipal da criança e do adolescente, então eu acredito que você consiga nos orientar e me orientar também quanto a essa questão. Excelente pergunta, que vem ao encontro de muitas situações que vêm ao longo dos anos aí na minha gestão de presidente e anteriormente também. Existia um fluxo de violência na cidade e tem uma comissão especial para isso, que é a Semevesca, que é a Comissão de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, uma comissão formada por diversos atores de diferentes equipamentos aqui de Jundiaí, com um novo fluxo a ser apresentado para os gestores, estamos aí já prevendo uma agenda para apresentar e depois publicizar isso a toda a população, mais um fluxo mínimo de qualquer tipo de escuta dessa violência, de que dizer que ela pode confiar em você, né? Que você pensa no melhor para ela, que existem outras pessoas que podem ajudá-la, porque aí nós temos que encaminhar, sim, para o Conselho Tutelar, né? Tem que ser acionada, aí o Conselho Tutelar vai fazer tem toda a estrutura de contato familiar, o contato com os outros órgãos, o encaminhamento, talvez, para o HU, aqui no caso de Jundiaí, para fazer todo o trabalho de estrutura emocional, mas também a física, né, para saber que tipo de violência, até o quanto foi atingida, mas o importante é que essa escuta seja primária mesmo, sem ficar questionando detalhes para que ela não seja revitimizada, que é o que muita gente discutiu aí já há 2 anos, com a nova lei, que é a lei da escuta qualificada, que também a gente fala muito de divulgação, e a Ana Maria colocou muito bem os canais, né? E existe a lei, que é a lei da escuta qualificada, que em Jundiaí já implantou. Se a gente fala de políticas públicas, é uma política nova na cidade, que ainda precisa ser divulgada. Hoje ela acontece no NIS, por uma psicóloga. A gente precisa dessa ampliação do serviço, mas que é algo que também já está sendo conversado com a administração, né, com o setor específico, para que essa psicóloga
tenha, sim, a função de detalhar junto a essa criança todo o processo. Então, uma vez, antes ela era ouvida, ela contava para o professor, depois contava para o diretor, aí contava para o conselheiro tutelar, depois contava na delegacia da mulher, depois contava para o juiz de novo. Então, assim, é revitimizar a menina, no caso da violência sexual, vamos dizer especificamente para ela, mas o menino também sofre, revitimizando, né? Então, hoje, essa lei da escuta qualificada, ela vem para reduzir a revitimização, mas o professor e qualquer outra pessoa é porta de entrada, e a gente fala que a educação é a principal porta de entrada. E aí, sim, ter essa escuta bem serena para ela confiar, né? E saber que tem outras pessoas também tão confiáveis quanto a professora ou professor, e que é o conselho tutelar que tem essa função de fazer toda a mediação e todo o processo de encaminhamento mesmo. Ok, Alda. A última aqui pergunta, né? Porque o nosso tempo já está se esgotando. Na verdade, não é uma pergunta. Ela fez um comentário, eu acho muito pertinente e colocar isso para as pessoas, né? É a Lucinda Lopes. Cuidar de idosos é muito sério. Cuidei de uma tia por 11 anos e minha sogra por 5 anos. Aprendi que os próprios idosos precisam de que tenham um revezamento de pessoas que cuidem deles. Do mesmo tempo que o cuidador se esgota, o idoso também se esgota e agride o agressor e agride o cuidador. Temos que cuidar também dos cuidadores com cursos e orientações. Lucinda, eu concordo plenamente com você e eu, durante um bom tempo, eu tinha uma tendência a querer proteger e a gente tem aquela coisa de, se eu delegasse para alguém os cuidados com a minha mãe, eu achava que eu estava deixando ela de lado. Eu tinha essa leitura. Depois de muito trabalhar a questão com a psicóloga, por isso que eu falo que a rede de apoio, tanto para o familiar como para o idoso, ele é importante, porque a psicóloga trabalhou essa questão comigo. Ela falou, Ana, você vai chegar um momento que você vai se esgotar, porque você trabalha, ela tem uma demanda específica, e quando você está com uma outra pessoa e você descansa um pouco, você não está falando, olha, eu não te amo mais, eu não te aguento mais. Não é isso. Você precisa descansar, você precisa estar bem para você conseguir, no momento que você está com ela realmente ter você de uma forma plena. Né? Eu cheguei a um ponto que eu também estava me esgotando. E se eu não tivesse esse profissional que sinalizasse para mim, olha, você precisa de cuidados também, você precisa descansar também, e tudo bem, você continua amando e eu continuo amando minha chicletinha do mesmo jeito. Ela está agora sendo cuidada, está com meu outro irmão, né? Para que eu pudesse estar aqui com vocês. Um tempo atrás eu ia achar um absurdo, eu ia trazê-la de qualquer jeito comigo. Né? E está frio, o tempo não está bom para ela, eu tirar para ela de casa agora teria outros riscos. Enfim, o cuidado com aquele que cuida, ele é tão importante como cuidar daquele que é idoso ou daquele que está doente. E acho que a Ana Maria poderia, né, comentar isso com mais propriedade do que eu. Vocês estão colocando 2 depoimentos fundamentais e que é de suma importância, porque a pessoa que está cuidando de uma pessoa idosa, tem qualquer que seja a dependência dela, ela precisa de uma rede de apoio, ela precisa se cuidar, ela precisa ter um momento em que ela possa sair daquela situação, recarregar as energias para poder voltar com paciência, para retomar a sua função de cuidador. É fundamental. Isso a gente sempre fala nas reuniões, nós temos várias reuniões na Abrasa, agora infelizmente nós estamos só com o nosso grupo de WhatsApp e a Abrasa, Associação Brasileira de Alzheimer, está fazendo também algumas lives mensalmente para a questão de apoio, de orientação, devido ao momento de isolamento social, não seria seguro nem para os cuidadores e muito menos para os idosos, que são um grupo de extremo risco pela debilidade e fragilidade do paciente demenciado. Então, a questão, nós estamos tentando suprir de outras maneiras, pelo lado online, pelo contato, pelo
como a gente está também aqui conversando pela live, né? Mas é fundamental que a pessoa que está sendo cuidador de idoso, ela tenha preparo. E existem também diversos cursos que até mesmo o cuidador familiar pode fazer. Ele não precisa querer ser um profissional para ser um cuidador profissional para fazer o curso. Ele pode sim também buscar curso para saber como cuidar e tudo mais. No caso do Alzheimer e situações e outras demências, aqui em Jundiaí nós temos a Abras, nossa subsede. Assim que tudo voltar ao normal, a gente funciona no terceiro sábado do mês lá na Faculdade de Medicina. Por enquanto, vocês podem me procurar no Facebook ou no Instagram, no Messenger. Se quiserem entrar em contato nesse grupo de WhatsApp, eu posso daí passar como entrar nesse grupo. É só me procurar no Messenger ou no direct do Instagram, tá? Que daí eu posso passar mais informações quanto a isso. O grupo é aberto, é gratuito para toda a população que precise de informação. Nós vamos Obrigada, Ana, pela oportunidade de falar um pouquinho da Abras. Não, é muito importante conhecer os serviços, os setores da nossa cidade, os atendimentos, né? Às vezes tem alguém que não sabe que tem o grupo, é muito importante. Eu sei que eu necessito muito desses atendimentos e eu sei que não são todas as pessoas que têm acesso a essas informações. Então tem que realmente divulgar e se fazer, né? O momento é pertinente, é super pertinente. Nós vamos, né, partindo para o final, que já está terminando nessa nossa live. Eu vou dar um tempinho para cada uma fazer as considerações finais, para que a gente possa se despedir, tá? Eu agradeço a Daiane, desculpa, eu enrolo para falar seu nome, Daiane. Eu quero te agradecer pela sua participação, por estar aqui, compartilhar os seus conhecimentos conosco e com todos que estão nos ouvindo. Eu que agradeço, Ana, pela oportunidade aqui de estar levando, né, mais informações. Espero ter ajudado aí essa live, né, ter esclarecido algumas dúvidas, né, em relação à causa da pessoa com deficiência, né. A gente sabe que a gente precisa melhorar muita coisa, né, mas eu tenho certeza que se cada um ajudando o outro, quem tiver tendo algum vizinho, alguém que esteja passando por isso, né, denuncie, use os canais que foram ditos aqui hoje, né, para denunciar, né. Também existem os conselhos municipais, né, que são os órgãos fiscalizadores, né, que também pode intermediar também de alguma maneira, o CREAS também que recebe essas denúncias, tanto do idoso quanto do deficiente. Então é isso, denuncie, né, denuncie, porque enquanto não houver mais, que nem aqui no Itupeva, do tempo que eu estive na presidência do conselho por 4 anos, nunca veio para a gente esses casos de violência, mas a gente sabe que existe, né? Mas não chegou até nós, então precisa ser aquela pessoa que está sofrendo violência precisa denunciar, e aquelas pessoas que estão acompanhando, né, vizinho, tudo, precisa também ver alguma coisa assim, já denunciar também. Então, obrigada mais uma vez pela oportunidade e muito obrigada aí. Eu que agradeço. Um abraço a todas. Quero agradecer a Alda, porque a Alda não estava muito bem de saúde, né? E mesmo assim se esforçou o máximo para estar aqui conosco. E a sua presença, assim, foi uma honra tê-la com vocês, cada uma de vocês, né? A Alda, eu trabalhei com ela, uma fofa, uma profissional de ponta. Muito obrigada mesmo pela sua presença, Alda. Ana, eu é que agradeço pela oportunidade, em nome do Conselho, parabenizá-la novamente por essa iniciativa que Jundiaí precisa muito, né? Principalmente nesse momento em que vivenciamos tantas violências silenciosas. Deixo aqui também o recado de que as reuniões do Conselho, elas continuam mesmo de maneira remota, sempre na segunda sexta-feira do mês. Nós mantivemos apenas uma reunião mensal com todas as comissões ativas,
Existe a REDECA, que é a Rede de Proteção da Criança e do Adolescente também, ativa na cidade, os conselhos tutelares ativos, de maneira remota e atendendo no presencial. Então, é assim, existe todo um aparato para que a criança não seja mais vitimizada. Apesar da redução aparecer 3% menos que o ano passado no Disque 100, é muito pouco, né? 86 mil é muita denúncia de violência, então a gente precisa reduzir isso. E o nosso papel é essencial, nós somos obrigados a denunciar se nós vimos qualquer tipo de violência, seja com o deficiente, com a mulher, com o idoso, com a criança e adolescente. É nossa obrigação. Então, eu fico à disposição para o que vocês precisarem. Parabéns e fiquem com Deus. Ana Maria, suas considerações, eu quero te agradecer também pela sua presença, pelo seu conhecimento, né, de ter compartilhado conosco as suas experiências e seus conhecimentos. Obrigada pela tua presença e por ter aceito, né, o nosso convite. Quero agradecer a oportunidade e espero ter podido contribuir um pouco com o assunto, com a informação, a importância de levar essa informação, a reflexão, a sociedade perceber a função social de cada pessoa, de cada cidadão, o que é fundamental, né? Então, denunciem se vocês souberem dos casos, para a gente acabar com a subnotificação e conseguirmos, sim, levar de uma maneira preventiva. Ok. Eu quero aproveitar a oportunidade e convidar vocês que estão nos ouvindo para a nossa próxima live, que vai ser no dia 26 de agosto, né, às 19h30, nessa mesma página. A temática vai ser violência doméstica e políticas públicas. Temos super convidadas também. Eu espero que vocês estejam presentes e que vocês curtam, compartilhem. Quem não conseguiu assistir o vídeo, a live inteira, daqui uns 30 minutos já vai estar disponibilizado na minha página do YouTube, que procurem lá, professora Ana Cristina Jundiaí SP, tá? Vai estar lá toda a live completa, curta, compartilha. É importante termos essa questão do compartilhamento de informações, porque vai chegar para alguém que está precisando, e todos nós necessitamos de informação e de conhecimento. Nunca é demais saber. Portanto, pessoas, obrigada. Se você saber de alguma mulher que está passando por situações de violência, denuncie. Gente, muito obrigada. Boa noite. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.